Agora eu quero traçar uma conclusão deste áudio que eu já passei para vocês, associado à vida cristã, ok? Então vamos fazer uma recapitulação dos outros áudios anteriores. Uma breve recapitulação. Primeiro, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos formados do pó. Aí nós temos Adão e Eva. Depois, partindo de Adão e Eva, nós temos Noé. Depois nós temos Abraão, Jacó, o patriarca. Tinham 12 irmãos, entre eles nós temos José. Houve uma fome muito grande naquela região de Canaã. Eles foram parar no Egito. E lá no Egito eles começaram a crescer, a se multiplicar. O povo de Israel. E uma vez que eles começaram a crescer e se multiplicar, os faraós, eles começaram a oprimir o povo, porque eles estavam com medo que aquele povo está crescendo numericamente. Uma vez que estavam sendo oprimidos com carga de trabalho, com esforço sobre-humano, eles começaram a gemer, começaram a clamar a Deus. E aí Deus levantou a Moisés. Moisés é a figura de Jesus. Ele veio libertar o povo da escravidão do Egito. Então quem conhece um pouquinho a palavra de Deus vai se lembrar claramente que Moisés, ele necessariamente vieram 10 pragas para que Faraó libertasse o povo de Israel lá do Egito para Canaã. Só que uma vez que o povo saiu do Egito, eles durante 10 vezes pecaram contra Deus, e aquela geração que saiu do Egito não entrou em Canaã. Somente 2 homens, Caleb e Josué, entraram em Canaã, e a descendência daqueles homens e mulheres que saíram do Egito. Moisés faleceu, Josué ficou à frente do povo. Josué faleceu, veio o período dos juízes, sendo que Samuel foi o último dos juízes. Toda vez que morria um juiz, a nação de Israel, o povo de Israel, começava a adquirir práticas, costumes das nações vizinhas. E uma vez que eles começavam a possuir práticas, costumes das nações vizinhas, eles começavam a ser oprimidos pelas nações vizinhas. Aí eles clamavam, eles choravam, eles se vestiam de saco e cinza, e aí Deus levantava um libertador, levantava um juiz. Aí nós temos aí Sansão, nós temos Gideão, nós temos uma juíza que foi Débora, entre outros juízes. Sendo que Samuel foi o último dos juízes. E a nação de Israel, eles falaram, olha, os homens, os anciãos falaram, olha, Samuel, você está velho, os seus filhos não andam nos caminhos do Senhor, nós queremos um rei, porque as nações vizinhas tinham um rei. E isso entristeceu muito a Samuel e muito mais a Deus. Mas Deus permitiu que Samuel levantasse um rei. E aí Samuel levantou um rei segundo o coração do homem. Porque Saul era um homem segundo o coração do homem. Era um homem formoso, bonito, mas ele não era um homem reto, não era um homem consagrado. Então a nação de Israel, tendo Saul como rei, começaram a ser oprimida pelas nações vizinhas. Aí Deus levantou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Isso é mais ou menos o que acontece com o povo de Deus, o homem e a mulher recém-convertido, quando se fala em vida cristã. E aí eu quero traçar 3 textos
que vão contribuir para esta conclusão. Um deles é Jeremias 17:9, que afirma que enganoso é o coração. O outro texto está em 1 João capítulo 3, versículo 19 a 24. E nesse texto ele afirma que se o nosso coração nos acusar, maior é Deus do que o nosso coração. E um terceiro texto fala de Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. E o tema dessa passagem fala assim das obras da carne e o fruto do Espírito. Bem, então, voltando àqueles dois primeiros áudios que eu tinha passado para vocês anteriormente, nós somos seres gregários que se relacionam diariamente com outros seres gregários. Se eu sou casado, eu me relaciono diariamente com quem? Com a minha esposa. Se eu tenho filhos, com os meus filhos. Mas eu também me relaciono também com meus pais. Os nossos pais. Para quem ainda tem pai vivo, mãe viva. Com os nossos parentes, se eu tenho irmão ou irmã. Primos e primas, sobrinhos e sobrinhas. Então, vizinhos, colega de trabalho. Então, como nós somos seres gregários, seres que relacionam-se com outras pessoas, cristãos ou não, nós precisamos ser prudentes. Jesus falou: olha, vocês devem ser simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. No trato relacional com outras pessoas, no dia a dia. Não esquecendo que o nosso coração é enganoso. Está lembrado em Gálatas? Que eu falei para você do livro de Gálatas? A carne milita contra o espírito. E isso envolve o quê? A intimidade com Deus, a comunhão. Isso, o que é intimidade com Deus? Intimidade com a palavra, frequentar a igreja, a escola dominical, ouvir a voz do seu pastor, os irmãos. E isso tem a ver com disciplina, você se disciplinar. Porque a nossa carne, ela inclina para as coisas da carne. O apóstolo São Paulo, em determinado momento, ele falou várias vezes, ele falou que ele esmurrava a sua própria carne, a sua própria vontade. Como? Pregando o evangelho. No caso dele era justamente para pregar o evangelho. E isso é para com todos nós. Claro que nós não somos como o apóstolo São Paulo, que ele pregava era açoitado. Foi um dos homens que mais o Senhor nosso Deus usou para ganhar almas para Cristo Jesus. Mas, quando nós falamos de esmurrar o nosso próprio corpo, a nossa própria carne, é no sentido de nós reservarmos um tempo da nossa vida para a nossa comunhão com Deus. Parar para ler a palavra de Deus, muitas vezes a gente precisa esmurrar a nossa própria carne, a nossa própria vontade. Podemos fazer outras coisas que podem ser boas, mas não são essenciais, como a leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, de frequência à igreja. E isso não é o professor Ricardo que está falando, não, está escrito na Bíblia. As admoestações de manter aquela comunhão fraternal entre irmãos, de ouvir a voz pastoral, a escola dominical aprendendo. Para quê? Para você resistir no dia mau, no dia da adversidade.
que eu, a partir de, apesar de tudo que eu passei, eu sou uma pessoa consagrada? Porque eu sempre fui um homem de leitura bíblica, de estudo bíblico, de oração. Isso me ajudou muito a superar as adversidades que eu passei, a vencer as adversidades que eu passei. E não foi qualquer adversidade, não. Somando, por aproximadamente 800 dias de licença pela NPS. 350 dias de licença por causa de um AVC que sofri em 2006, que me deixou com duas sequelas, uma sequela do membro inferior direito, paresia do membro inferior direito, que me faz hoje andar, até hoje, com bengala, uma bengala, para mim não perder o equilíbrio no meu andar diário. Que é atenuada pela prática contínua há muito tempo de fisioterapia e depois atividade física na academia e natação, que tem ajudado muito e atenuado isso, a deficiência física. E uma outra sequela que é bexiga neurogênica. É a bexiga, que é um músculo que libera involuntariamente urina, que me faz ser necessariamente um homem disciplinado no volume de líquido bebido durante o dia. E admite se não fosse. Mas mesmo assim, à noite, eu preciso dormir com uma fralda geriátrica. Porque a bexiga à noite, ela atua como se fosse uma bexiga de recém-nascido. Aí eu, Ricardo, preciso ter paciência com o meu corpo. Como? Eu uso uma plenitude ativa, uma espécie de uma sunga durante o dia, fico o dia inteiro com ela, tranquilamente, porque a atividade física na academia, a natação, a minha disciplina nessa área e o antidiurético que eu uso durante a noite está melhorando durante o dia, mas durante a noite eu preciso ter paciência com o meu corpo. Às vezes acordo de manhã, tenho que me trocar de roupa, tomar um banho. Tá bem melhor, mas envolve tempo, envolve quebrantamento. Alguém pode me ajudar? Algumas pessoas podem me ajudar. Os meus médicos, as pessoas que me amam, que querem me ajudar. Minha esposa mesmo, de vez em quando, até hoje ela compra minhas roupas íntimas, minhas fraldas, porque eu não tenho condição de ficar andando para cima e para baixo. Para comprar pacotes, mais pacotes de fralda, de plenitude activa. Isso não é qualquer um que faz isso. Então, isso envolve o quê? Consagração, quebrantamento. Mas eu não tive apenas o AVC. Alguns anos depois, apareceu um caroço aqui no meu pescoço. Fiz uma série de exames, detectou que era câncer do pescoço. Lá vou eu fazer um tratamento, radioterapia e quimioterapia. Cansativo, escutante. Fiz o exame depois, curado. Não tem mais nada. Mas o próprio oncologista falou: Ricardo, clinicamente você está curado, mas você vai ter um acompanhamento de pelo menos 4 a 5 anos para que não tenha nenhum tipo de sequela, algum. Então, isso envolve o quê? Paciência. Agora, eu fico pensando, se eu não tivesse a pessoa do Senhor Jesus sobre minha vida, se eu não tivesse o Espírito de Deus me consolando, me dando vigor, se eu não tivesse a armadura de Deus, o capacete da salvação, que é Cristo, a couraça da justiça, vivendo uma vida reta, uma vida consagrada, a cinta da verdade, falando a verdade todo o tempo, o calçado do evangelho da paz, tendo uma oportunidade falando de Jesus para as pessoas.
a espada do Espírito, a espada não, o escudo invisível da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Eu não soubesse manusear bem a palavra de Deus. A gente não pode esquecer que Jesus foi tentado por Satanás com a própria palavra. Ele maculou a palavra de Deus para tentar Jesus, mas ele, pela palavra, ele venceu Satanás. E não é muito diferente para conosco não, queridos. Não é diferente. Para nós vermos nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos estar com a armadura de Deus. Diariamente. Ter uma vida devocional, uma vida de consagração. E aí isso envolve o quê? Disciplina. Porque nós somos pessoas compromissadas, com muitas atividades, com muitos compromissos no dia a dia. Então a gente precisa ser disciplinado. Quebrantamento. E acima de tudo, fidelidade. Fidelidade a Deus. Na medida em que nós caminhamos e permanecemos no caminho, nós vamos começar a ter uma estrutura espiritual que um recém-nascido na fé não tem. Eu vou utilizar um texto bíblico para ajudar vocês. Diz o seguinte texto bíblico: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, com pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Ponto final. Então, para quem está começando a caminhada cristã,
vocês agora. Provar daquele leite espiritual. Leite espiritual. Porque um recém-nascido na fé é um bebê na fé, igual uma criança. Não adianta você querer dar um alimento sólido para um recém-nascido. No mínimo ele vai vomitar. Ou ele vai rejeitar ou ele vai vomitar. E isso tem a ver com a nossa vida cotidiana. Não adianta você querer estudar profundamente a Bíblia se você não tiver alguém que te dê um suporte, uma ajuda, um help. Porque há muitos textos na Bíblia de difícil interpretação. Alguns você vai conseguir pegar com facilidade, outros vão ser mais difíceis. E se você tem um lugar onde você pode estudar, alguém que você possa te ajudar, aí vai ser bom. Aí vai ser bom. Aí sim, você vai começar a crescer, viver uma vida consagrada, vai começar a alimentar outras pessoas. Mas se envolve sempre a disciplina no nosso dia a dia. Primeiro porque nós somos pessoas que temos nossos diversos afazeres diários. Então quem é pai, quem é casado, que tem seu trabalho, provavelmente vai ter seu trabalho, sua responsabilidade no dia a dia. Não só deslocamento de ida e volta, mas seu trabalho dia em dia, sua responsabilidade dia a dia. E aí? Como é que eu vou reservar o tempo para me estudar a palavra? Como é que eu vou reservar o tempo para ler? Para me dedicar? Aí é cada um com cada um. O mais importante é desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, não só com leitura, mas também com uma vida de consagração, uma vida de quebrantamento. Bem, então, voltando para a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinta da verdade, calçado do evangelho da paz, o escudo invisível da fé, a espada do Espírito Santo. E a convicção de que o que nós estamos fazendo é segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aí nós vamos começar a crescer em amor para com o nosso semelhante. Vamos começar a frutificar em tempo e tempo e fora de tempo. Frutifica ganhar almas para Cristo. Ganhar vidas. E aquela imagem, semelhança de Deus que foi perdida lá no paraíso por causa da desobediência de Adão e Eva, e que ela foi maculada devido ao pecado, ela vai ser transformadora. O homem lavado e remido pelo sangue de Jesus. A mulher consagrada, essa imagem e semelhança de Deus vai começar a se aproximar. As características nossas. Os frutos citados no livro de Gálatas
vão começar a florescer aqui através das nossas vidas. A bondade, a benignidade. Aquele que era uma pessoa extremamente má, aceitou Jesus, como ela vai ser a diferença. As pessoas vão, poxa, essa pessoa era rude, era má, ela está diferente. O que aconteceu com ele? Aquela pessoa que era muito fechada, de pouca conversa, caramba, você vê essa pessoa hoje, caramba, como ele está diferente, como ela está diferente. Então, esses frutos vão começar a crescer, vão começar a se tornarem mais evidentes nas pessoas. Elas vão começar a frutificar em outras pessoas. Porque, gente, a seara é muito grande, há muita necessidade na face da terra. Há muitas pessoas que estão tateando no escuro, procurando a quem encontrar, procurando nos livros de autoajuda, nas falsas religiões. Na filosofia. Alguma coisa. Ele falou que ninguém vai ao Pai senão através de mim. Não tem jeito. Então, para permanecer no caminho, a gente precisa levar essa cruz diariamente. Sacrificar a nossa própria carne. Combater o bom combate. Permanecer fiel no pouco. Quebrantado. Resistir no dia mau. A Bíblia fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então é importante nós, como cidadãos, nós fazemos sempre este autoexame. É sempre bom isso, é saudável fazer isto. Sempre que eu tenho liberdade e que eu tenho liberdade de tempo, eu associo isso à nossa vida. Eu estou com a temperatura um pouquinho alta, eu tenho como checar? Tenho, pego um termômetro e verifico, a pressão está normal? Não, está um pouquinho alto, então vou tomar um medicamento, tomar ação para abaixar a temperatura, normalizar. Então, eu tenho como avaliar se eu, como cidadão do Reino dos Céus, eu como pessoa, eu estou vivendo uma vida reta, uma vida consagrada? Tem sim. Como é que está a minha vida junto à palavra? Como é que está o meu testemunho de vida? Como é que está o meu testemunho de vida? Como é que está como eu como pai? Como é que está eu? Como é que eu estou como filho? Será que eu estou sendo um bom pai para os meus filhos? Será que meus filhos estão vendo em mim a pessoa de Jesus? Será que eu estou sendo um bom esposo para minha esposa? Será que minha esposa está me vendo como um homem consagrado? Como um bom marido? Um bom esposo? Um homem carinhoso? Que trata a esposa com respeito, com zelo, com dedicação? Com amor.
Bíblia fala que o amor é o vínculo da perfeição. Será que meus pais têm recebido de mim aquilo que eu posso dar para eles? Será que eu, como trabalhador, como profissional, como aluno, eu tô fazendo o meu melhor? Eu tô querendo ser o melhor não, fazendo o meu melhor. Olha, vou fazer o meu melhor hoje, tá? Não tô muito bem não, vou fazer o meu melhor, tá? Tá bom, querido. Então, esse autoexame, ele é bom, mas sempre à luz da palavra de Deus. Para que a gente não fique, porque aquilo que eu falei para vocês, o nosso coração é enganoso. O nosso coração muitas vezes fica nos acusando. Esse acusar, ele tem um aspecto positivo, sim, mas existe um limite disso. Então é importante a gente ter essa vida de consagração, essa vida de quebrantamento e de devoção. Eu quero fechar essa conclusão desse estudo bíblico com uma breve oração para com o irmão, com a irmã, com o jovem que estiver ouvindo este meu áudio, né? São 2 áudios e mais esse áudio de conclusão, desejando a quem estiver me ouvindo o melhor em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai amado, Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia. Eu creio, Pai, que o conteúdo daquilo que está sendo gradativamente acrescido no blog Sal da Terra, Luz do Mundo, eu creio que ele tem contribuído, ele tem cooperado para a edificação dos santos em Cristo Jesus espalhados pela face da terra. Eu creio porque eu examino sempre muito mais o meu coração e o conteúdo dos textos que eu lanço, que eu disponibilizo no Salmo, no blog, e é aquilo que eu estou muitas das vezes falando nos meus áudios. Eu creio que tenho contribuído. Eu não sei a dimensão, mas eu creio que tem feito bem às pessoas, Pai. E a minha oração a Ti, Deus, é que o homem e a mulher, ele seja aperfeiçoado em amor, eles possam frutificar a 30, a 60, a 100 por um, fruto de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de consagração. E o coração que Te ama, que faz o melhor. Eu me lembro sempre de uma frase: ovelha gera ovelha. E se eu sou uma ovelha muito bem alimentada, muito bem nutrida, eu vou gerar outras ovelhas muito bem alimentadas, muito bem nutridas. E eu creio, Pai, que este blog ele tem atingido este patamar. Tem atendido às necessidades do homem e da mulher, lavada e remida pelo São Jesus. Inclusive para aqueles que estão começando a dar os primeiros passos na fé. Guarda a vida deles, meu Pai. Santifica ele na Tua palavra. Que eles não fiquem apenas se dedicando exclusivamente ao blog da Tela do Mundo, os áudios que eu estou disponibilizando ao longo desse tempo, mas também eles possam estarem congregados nas suas diversas igrejas espalhadas pela face da terra. As igrejas, meu Pai, que elas seguem os 5 solas da reforma protestante.
Homens consagrados, meu Deus. Homens que pastoreiam as ovelhas, o temor que lhe é devido, meu Pai. Que amam as ovelhas. Muitas das vezes morrem por elas. Que zelam por elas, meu Pai. Que eles cresçam, meu Pai. Nas suas respectivas igrejas, congregações. Tanto eles como elas. Não se centralizem em estudos alheios à vontade pastoral, à orientação pastoral. É bom estudar em casa, é bom ter um livro, um estudo bíblico, é bom, muito bom, é excelente, maravilhoso isso. Se ouvir uma mensagem pelo rádio, que traz cura, que traz libertação, que traz salvação, é maravilhoso isto. Uma programação televisiva é muito bom. Mas melhor ainda, estar congregado, estar em comunhão com os irmãos, com as irmãs. E que nós, meu Pai, como seres, como homens, que a gente possa fazer isto, meu Pai. Que a gente possa atrair outros irmãos, outras pessoas para junto de nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu oro e eu agradeço. Amém e amém.